Seus olhos e seus olhares, milhares de tentações. Meninas são tão mulheres, teus truques e confusões se espalham pelos boca e cabelo, peitos e poses e apelos. Me agarram pelas pernas certas mulheres, como você me leve sempre onde querem. Garotos não resistem aos seus mistérios, garotos nunca dizem não. Garotos como eu, sempre tão espertos perto de uma mulher. São só garotos. Muito bem, estamos de volta com o nosso Prosa Cultural, recebendo hoje Shaw e os Anéis de Saturno. Curiosidade aqui desse intervalo, esses Anéis de Saturno vieram de onde mesmo? Eu fiquei pensando um bom tempo, antes de lançar o disco, que nome eu colocaria na banda. Eu já tinha passado por 2 bandas antes. E toda vez que uma banda acaba, existe um problema sai aqueles integrantes, são substituídos, e as pessoas às vezes não conseguem entender que muitas vezes a essência da banda continua com a mudança de integrantes, né? Então o pessoal, não, tem que ter um nome fixo que não altere em nada se algum músico entrar ou sair da banda. Então fui aconselhado pelo pessoal do estúdio na época a batizar o disco com o meu nome, né? E eu achava muito pretensioso colocar o meu nome num disco e lançar um disco como um cantor solo, que eu nunca gostei de ser um cantor solo, sempre fui uma banda, sempre teve uma banda envolvida. Então a maneira de ter o meu nome envolvido num projeto, num trabalho e mostrar que eu não estava só, foi essa simbologia. O Saturno, ele é um planeta que ele tem a esfera com os cristais, os anéis de cristal de gelo e rocha. Então não é uma esfera só, os cristais, os anéis de cristal estão ao redor dele ali. É um complemento ao planeta. Então eu vi que os músicos eram um complemento ao meu trabalho. Eu não estava só, eles estavam ali comigo. E aí eu fiquei imaginando, é isso. Então, Shaw e os Anéis de Saturno. Eu sou o centro porque eu fiz as músicas e compus as canções, mas eu trabalho junto com a equipe que está comigo o tempo todo, que são os Anéis de Saturno. Pois é, Shaw e os Anéis de Saturno lançaram o primeiro disco em 2002. E agora o segundo disco foi lançado em 2011. É um intervalo de tempo muito grande. Muito grande. É um hiato enorme. Justamente pela essa questão de ser uma banda independente. Difícil. De estar no cenário baiano, que é um cenário que não é, como eu já havia falado antes, não é predominante o rock ainda. A gente ainda encontra um pouco de resistência com o rock na Bahia, né? Outros estilos são mais predominantes, né? O forró, o axé, o pagode são mais predominantes nessa região, né? O rock não tem tanto destaque. Então a gente acaba tendo dificuldades às vezes para gravar, dificuldades às vezes com patrocínio, para poder veicular esse tipo de trabalho de rock. Aí as gravações acabam sempre demorando mais quando se trata de rock. Vocês são um grupo, uma banda que tem um apreço muito grande pelo audiovisual. Vocês trabalham muito com isso. Sim. Desde o começo vocês fazem isso, inclusive tem até um caso de um clipe meio artesanal que vocês fizeram lá no comecinho. Sim. Logo no início foi lançado um videoclipe da música O Sol é a Lua. Que foi a primeira que vocês cantaram aqui. Foi, a primeira. Existia um clipe daquela música, foi logo no início, em 2002, e esse clipe, a gente não tem esse material se perdeu, era na época de VHS e tudo mais, aconteceu algum acidente aí com essa fita, e a gente perdeu esse material. Mas a gente sempre prezou pela coisa da imagem também, do audiovisual. Hoje em dia é imprescindível, até com a questão do YouTube e da internet, as pessoas hoje em dia, elas se interessam muito mais em ver uma imagem e ouvir ao mesmo tempo do que só ouvir um áudio. De dar um clique e ouvir um áudio, ouvir só a música por si. E quando existe uma imagem vinculada àquele áudio ali, existe uma facilitação muito maior. Talvez eu esteja aqui falando besteira, mas é uma impressão minha. Nos anos 80, mais ou menos nessa época, tinha uma predominância muito grande desse acompanhamento. Depois se perdeu e voltou nesses últimos anos, de 2008 talvez para cá, isso tem retornado bastante. Sim. Seria bobagem que eu estou falando? Não, tem sentido. Existe uma questão meio
porque eu acredito que seja é uma coisa meio cíclica mesmo, na questão da música, é que chega num momento que você tem que retornar às raízes mesmo, não tem para onde correr. Se a gente for parar para analisar o rock nacional hoje, a situação do rock nacional hoje, o rock nacional ainda vive das grandes bandas dos anos 80, dos grandes nomes dos anos 80, até hoje. Até hoje a gente vive ainda de Legião Urbana, de Capital Inicial, de Ira, de Titãs, dos Paralamas, que são grandes nomes e grandes bandas. Justamente porque havia essa preocupação com a poética e com as letras, né? A partir do momento que a música começou a se tornar uma coisa mais comercial, foi deixando de lado essa preocupação com a poética e com as letras, né? Uma coisa hoje em dia, as bandas da década de 90 para cá foram muito mais voltadas para questões de imagem e questões mercadológicas. Que propriamente críticas Exatamente. sociais, como acontecia antigamente. Exatamente, do que com a poética das músicas. Então, acredito que o rock nacional, até hoje, ele se sustenta dessas bandas dos anos 80, que estão aí até hoje. Você pegar para ver um Capital Inicial, que tem mais de 30 anos de carreira, os Paralamas, que tem mais de 30 anos de carreira, são bandas totalmente relevantes, são atemporais. E as letras são atemporais, até hoje. Músicas que foram feitas há 30 anos atrás. E tem bandas que fizeram músicas aí há 2 anos atrás. Se você for parar para ouvir essa música hoje, essa música já não é mais relevante. Você olha para trás e fala, pô, foi feito 2 anos atrás, mas não me interessa mais, não é relevante mais. Por causa justamente dessa falta da poética, né? Chapéu, eu vou pedir licença porque eu quero continuar falando sobre o rock e o rock na atualidade, mas só que o nosso tempo está acabando. Nós vamos agora para um breve intervalo, daqui a pouco nós estaremos de volta. Queria que vocês tocassem mais uma, pode ser? Para nós fecharmos o bloco. Beleza. Não sei dizer o que aconteceu e ao meu redor o mundo escureceu. Alguém vem me dizer quem foi que errou, se existe algum segredo no amor. Vamos nos abraçar, olhando as estrelas, vamos nos perdoar e brincar na ciranda. Vamos seguir em frente, sem ter que olhar para trás. Vamos viver a vida, por isso eu te peço, não durma agora, que o sol já vai nascer. Não durma